É isso aí, pessoal. Nós vamos fazer uma live hoje, torcer para dar tudo certinho aqui, principalmente com a parte tecnológica nossa, né? Boa noite aí, meu amor, minha paixão, a Cláudia e também minha família. A Gilmara, agora eu já posso começar, porque ela que vai me dar meu suporte aqui. Bem, pessoal, nós vamos começar essa live, nós vamos falar sobre a nossa cidade, a nossa região, né? Principalmente voltado para essa parte turística, né? Nós sabemos que o ser humano, né, depois da Revolução Industrial, começou assim, o êxodo rural, né? Então, assim, as cidades começaram a receber pessoas que antes viviam apenas na zona rural. Aí, no início do século XIX e também do século XX, a cidade passou a ser assim, a grande atração, né, por causa dos empregos, né, por causa das indústrias, e começou a vida moderna, né, tal. Aí nós tivemos a Primeira, a Segunda Grande Guerra Mundial, e depois o quê? Nós transformamos nessa vida que nós temos hoje, né, que é uma vida muito corrida, e é uma vida assim, muito cercada de estresse, né, de doenças da modernidade, né, estresse, ansiedade, né, depressão, né, tantas ligado à saúde cardiovascular, né, obesidade e tudo mais. E isso tudo por causa dessa vida corrida que ficou essa tal da vida moderna, né? E hoje o que está acontecendo também é o reverso do êxodo rural, né? Então, assim, o homem está procurando cada vez mais um contato com a natureza. E de forma, assim, talvez mais constante, morando, né, em sítios, em chácaras, em fazendas. E também visitando locais. Com isso, o turismo rural, o ecoturismo, ele cresceu demais. Aqui na região nossa do Alto São Francisco, né, nós temos assim, grandes atrativos para o turismo rural. Nós temos, sendo o maior atrativo, assim, a Serra da Canastra, né, junto com o Lago de Furnas, principalmente com todos esses municípios envolvendo essa região. E nós temos também o Karst do Alto São Francisco, que nós vamos explicar, né, o que seria o Karst do Alto São Francisco para vocês. É muito importante que nós vamos tratar dessa questão do turismo, do ecoturismo na nossa região, né? Nós vamos tentar mostrar para vocês experiências que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, e eu vou compartilhar também com o Jader, né, o nosso amigo Jader, e que ele também já está nessa vida aí com a gente há muito tempo, e nós vamos compartilhar esse conhecimento aí com vocês, né? Espero que vocês gostem aí, beleza? Primeiramente, né, eu gostaria de ver aí com a Gilmara, só dá um ok aí, Gilmara, se está tudo beleza. Eu vou esperar uma resposta dela, por favor. Gilmara. Está demorando, acho que deve ser a própria internet mesmo, né? Mas vamos tocando. Nós vamos falar, um pouquinho de mim, né? Eu sou, quem me conhece já, eu sou formado em biologia e tenho pós-graduação na área de meio ambiente, de gestão ambiental, educação ambiental, e também mestrado na área de educação e organizações sociais, cultura e organizações sociais. E, paralelo a isso, eu sou espeleólogo desde 1987, né? Foi quando chegaram de Belo Horizonte, da UFMG, alguns estudantes de geologia, né, do grupo ARTS, de pesquisas espeleológicas, e nós começamos as pesquisas de forma mais sistêmica aqui na região do Karst do Alto São Francisco. Antes de nós,
né, outros pesquisadores estiveram aqui, mas assim, de maneira mais assim, esporádica, né? Assim, na década de 70, na década de 60, nós tivemos inclusive na década de 1930, e nós tivemos também lá no século XIX, né, com a passagem do pesquisador do Echeverri, né, que teve aqui na região, pesquisou algumas cavernas. Então nós temos vários registros históricos, que isso aí é muito importante para nós. Com isso, a gente dedicou, né, boa parte da nossa vida, quase a metade da nossa vida, mais da metade, né, pesquisando cavernas e pesquisando aí o karst do Rio São Francisco. Eu vou adicionar aqui o Jader, né, que ele vai também se apresentar e ele vai estar conosco aqui. Deixa eu adicionar o Jader. Eu estou guardando a conexão dele aqui, né? Vou pedir o Jader para entrar. Ainda não visualizei o Jader ainda, ele mandou o convite ainda para entrar. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar a fazer uma parte aqui da apresentação, até dar certo essa conexão com o Jader, viu, gente? Vocês me desculpem, mas aí logo que o Jader apresentar, ele já começa a parte dele. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês agora alguns conceitos, né? Nós falamos muito aí, a gente fala muito no dia a dia nosso, a respeito aí do karst, né? O que é essa palavra karst, né? Essa palavra karst é uma palavra derivada lá da Eslovênia, né? E que significa, assim, foi tirado uma derivação, assim, do alemão, né? Da palavra karst, né? Que significa lá na Iugoslávia, um campo de pedras, né? Campo de rochas calcárias, né? Então lá tem um planalto, um famoso planalto do Kras, na Eslovênia, né? Que ficou conhecido sendo assim o principal local que começou a estudar esse relevo. O karst, gente, ele é um relevo, assim como nós temos outros relevos aí na região, né, em todo o planeta, né. O karst, ele representa aí cerca de 15 a 18% do relevo mundial. Então ele é, assim, ele é comum, né, relativamente comum. E ele ocorre não só em rochas carbonáticas, né, mas ele ocorre também em outros tipos de rocha, como o arenito, né, o quartzito, outros tipos de rocha. Então, esse karst é o que é? Quando nós temos a drenagem natural, seria assim, a água de chuva cai, né, ela escorre, uma parte infiltra nas rochas, no solo, através das raízes das árvores e tudo mais, e vai para o subsolo. E outra parte também volta para a atmosfera em forma de evaporação, né, ou evapotranspiração. E também
outra parte vai escorrer em forma de enxurrada. Essa é a forma mais natural que tem do ciclo da água. E nessa região do karst, o que eles observaram? Eles observaram que a água de chuva ela caía e sumia no meio das rochas, né? E não tinha onde aparecer. E eles não sabiam onde aparecer, né? Então isso aí começou assim a curiosidade do pessoal a estudar isso aí, né? Então aqui nós temos uma foto aqui da região lá da Eslovênia, né? Mostrando assim a região lá que começou o tal do Planalto do Kras, né? E a gente tem também uma definição assim, de como funciona o karst, né? Ele é dividido em 3 partes, né? Que seria o exokarst, é o karst que a gente vê do lado de fora. O karst externo, né? O conjunto superficial do karst. E o endokarst seria as formas de karst de subsuperfície, né? O subterrâneo, que principalmente é representado pelas cavernas. E no meio do termo aí, entre a parte superior e a parte, né, subterrânea, nós temos o epikarst, né? O epikarst é uma forma que assim ainda ultimamente é pouco estudada, né? Agora que está despertando, né? Mas que são feitas assim através de pequenas fissuras, né, no solo. Então, traduzindo, um perfil assim bem didático que nós temos aqui seria essa parte aqui. Ó. A gente está vendo aqui uma parte que seria um planalto, né? Um planalto rochoso. Aí aparecem as primeiras feições kársticas, que são as dolinas, que são uns abaulados, né, nos terrenos, que isso aí são geralmente feitos por dissolução da rocha ou então de abatimento de cavernas do interior. Né? Nós temos também as drenagens que correm esse karst, formando inclusive lagoas, né? Lagoas kársticas. Aqui em Pains e região, no Alto São Francisco, tem muitas lagoas kársticas, né? E entre essas partes externas, né, nós temos várias aí que a gente não vai detalhar hoje assim em forma de uma live, né? Então assim, é mais complicado detalhar assim numa live. Mas depois nós temos a parte aqui do epikarst, né, que é essa parte aqui intermediária entre as rochas aqui. E a gente tem também as cavernas, que é a parte do endokarst, né? À medida que a água de chuva cai, ela cai em forma mais ácida. Né? Então ela vai juntar com o carbonato, ela vai juntar com o gás carbônico da atmosfera e do solo, ela vai ficar mais ácida ainda, vai formar uma solução ácida que é chamado de ácido carbônico, né? E esse ácido, ele vai passar entre as rochas pelas fendas que já existem. Essas fendas, elas são naturais das rochas e elas são causadas geralmente pelos movimentos da crosta terrestre, né, das placas tectônicas, né? E aí vai formar aqueles terremotos, né, aquelas coisas todas que nós conhecemos, e essas rochas vão trincar. É mais ou menos isso. E aí o seguinte, a grosso modo, né, seria assim. Aí essas águas ácidas, elas vão penetrar por essas fendas, vão ficar mais reagindo com o carbonato, né? Aí ele vai desprendendo o mineral que chama calcita, principalmente, é o principal deles, que tem dentro dessas rochas, e aí começa a formar as cavernas, que são pequenos espaços que vão aos poucos, né? Eles vão aumentando, eles vão se cada vez formando condutos maiores, depois galerias maiores, né? E vão formando as cavernas que nós conhecemos, né? Aqui nós temos um mapa mundi, e essas partes negritadas aí, né, é as partes onde tem karst no mundo, né? Aqui a gente tem um mapa do Brasil, mostrando onde que tem as principais formações kársticas do Brasil. Nós temos aqui no norte do Paraná e no sul de São Paulo, né? Nós temos em quase todo o interior de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia, né, dividindo com o Tocantins, né, tal, norte da Bahia, na parte do Nordeste e outros pontos isolados no Brasil. Nós temos aqui na região do Alto São Francisco, que é toda essa região aqui, compreendendo os municípios de Pains, que é na sua totalidade, né, os municípios de Arcos, Doresópolis, Formiga, Piuí, Pimenta, Córrego Fundo, Iguatama, Bambuí e São Roque.
E nós temos também outros municípios do tipo Lagoa da Prata também, que aparece esse caixa do Alto São Francisco. Aqui a gente tem o Rio São Francisco, né, um detalhezinho do Rio São Francisco. Aqui nós temos uma imagem de satélite, e onde está esses municípios que eu falei para vocês, e a gente observa aqui nessa grande massa escura, que é uma depressão, né? O karst nosso, ele está dentro de uma depressão aos pés da Serra da Canastra. Que aqui mostra claramente, dá para a gente ver aqui essas partes mais escuras, que são as partes mais elevadas, essas partes mais claras, né? As partes dessa grande depressão, tá vendo? Toda essa parte mais clara são a Grande Depressão. E aqui a Serra, né, da Canastra, representada pela porção aqui da Serra da Pimenta. Esse karst nosso, ele surgiu, né, através de uma teoria que tem aí da deriva dos continentes, né, que uma determinada época da Terra, há milhões e milhões de anos atrás, era os continentes estavam agrupados, né, que chamava Pangeia, né? E aí, o seguinte, boa confirmação disso aí é esse desenho, né, do Brasil com a África. E essa parte que eu falei para vocês, que era o karst do Alto São Francisco, e também de todo o interior do São Francisco, né, ele emenda com uma parte geológica lá da África, que é representada pelo Congo, né? Então aqui existia um grande mar interior, né? E esse mar, com a deriva dos oceanos, de ter aí, no caso, as placas, elas foram afastando, né? E aí esse mar foi sendo drenado a partir dos anos, né? E aí virou o que nós temos hoje. As grandes evidências que nós temos disso são os fósseis, né, daquelas épocas. Então nós temos fósseis de algas, que são chamados de estromatólitos, né, que são carapaças, são restos, né, de depósito de algas calcificados, né, incrustados nas rochas. Essas datações aí, nós já conseguimos datações de aproximadamente 900 milhões de anos, né? Aqui a gente tem essa mancha aqui, que é todo o Vale do São Francisco, e onde tem uma presença muito grande aqui dessa questão kárstica, né? Aqui a gente tem já essa mesma área do São Francisco, já colocada assim as grandes concentrações de cavernas. Aqui a gente tem o Alto São Francisco, né? O Alto São Francisco, e essa mancha bem negritada aqui, né, é a área do karst do Alto São Francisco, onde nós moramos. E entre as feições kársticas mais bonitas que nós temos, né, aí nós temos as partes externas, né, que nós temos assim, os paredões calcários, não sei se aí tá dando para ver claramente, né, os paredões calcários, que são muito bonitos, né, as dolinas, que são aqueles afundados que eu falei para vocês, aqueles abaulados, né, geralmente assim de formas circulares, alongadas, né, tal. E nós temos também diversas outras formas de relevo, né. Aí a gente tem aqui uma rocha lá na região do Corumbá, né, que chama Pescoço de Lhama, é uma torre muito alta, né, que foi erodida com o passar do tempo e formou uma torre parecendo assim um pescoço de uma lhama, né? Nós temos o famoso karst calcário aqui da região de Pains, bem próximo da cidade, né? Nós temos também a cabeça de águia, né, que fica também na região do Amargoso. Essa rocha aqui que parece um rosto, né, vocês estão vendo aqui, ela parece um rosto, uma cabeça, vocês estão vendo aqui a boca, né? Os olhos bem claros aqui, 2 olhos, e o nariz aqui, né? E ela é assim bem geométrica. E nós chamamos ela de Catuaba, né? Ela parece aquele personagem da Folia de Reis, o Catuaba, né? É uma grande rocha que nós temos aqui. As lagoas kársticas e os vales, né? Esse aqui é o Belo Vale, um dos lugares lindos que nós temos aqui na região, com paredões muito altos, assim, um local realmente muito incrível, né? E do endokarst nós temos as cavernas. Aí nós temos milhares de cavernas na região, né? Os dados mais recentes que nós temos, que é do SECAV, né? O centro, né, que é responsável pelas cavernas do Brasil,
né, que pertence ao ICMBio, e lá no SECAV a gente pode estratificar e mostrar quantas cavernas tem na região, quantas que tem por município. E só para vocês terem uma ideia, né, o município com o maior número de cavernas do Brasil é Pains, né? E só que tem que esses dados lá está defasado. O que nós sabemos através das pesquisas que são feitas pelas consultorias, né, para licenciamento, que geralmente o pessoal não lança ela lá no SECAV, então esse número pode, no caso aí, triplicar ou quadruplicar, né? Nós temos também os outros municípios, né, Iguatama, Arcos, Doresópolis, cada um deles tem uma quantidade também significante de cavernas, né? E se juntar todas essas áreas, nós temos a maior região, assim, a maior concentração de cavernas do Brasil, né? Aqui nós temos outras formas de dentro das cavernas, né? Cavernas com água, cavernas com rio subterrâneos, né? Os espeleotemas grandes que nós temos, que é um grande estalagmite que nós temos, né? Esse aqui é um espeleotema raro que chama electite, né? Ele é chamado, esse aqui no caso, ele é chamado de cabeça da medusa, né? Fica dentro da gruta, chamada Gruta Éden, né? São estalactites muito bonitos, né? Então, agora eu gostaria, por exemplo, eu vou passar a mensagem para o Jader, e depois eu vou voltar de novo, e a gente vai passar para o Jader falar mais algumas partes, certo? Aqui. Eu queria adicionar ele, mas eu não estou ainda conseguindo ver a chamada dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou pedir o Jada aí para ver se tem jeito. Ó, o Jada, Capitão Caverna aqui. Deixa eu clicar nele. E enviar a solicitação. Vamos ver se ele vai receber. Eu estou enviando aqui a comunicação para ele, a solicitação, e ele vai aceitar lá. Está demorando um pouquinho, a conexão é assim mesmo. A Gilmara está na escuta aí, Gilmara, mas eu já enviei para ele. Aqui está falando que está aguardando a solicitação, certo? Talvez está tendo algum probleminha, mas deixa eu ver se eu vou mudar aqui para Maísa. Maísa, enviar solicitação. Estou enviando para Maísa agora, né? Que o Jader está junto lá também. Vamos ver se vai dar certinho. Olha, vai dar certo agora. Ô, Jader? Opa! Jader, você entrou aí já? Já aceitou? Opa! Tá me escutando? Eu estou te ouvindo, Jader, mas eu não estou te vendo aqui, não. Você está me ouvindo, Jader? Deixa eu entrar novamente aqui. Esse aqui, Jader. E aí? Qual Jader? Jader, aí beleza, estou te ouvindo, estou te vendo. Ah, bacana. Você está beleza, né? Tive alguns Jader, problemas técnicos aqui. Eu vou pedir para você se apresentar e já passar a sua parte aí, porque nós atrasamos um pouquinho na conexão.
Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês, a Gilmara, o pessoal do País Convida aí, o Celinho, né, que todos vocês estão me dando essa oportunidade aí de poder compartilhar um pouco das experiências, né? E, né, muitos aí já me conhecem, e para quem não me conhece, né, eu me chamo Jade e estou trabalhando com a espeleologia já tem algum tempo. Né? Hoje eu trabalho na consultoria ambiental, mas eu comecei com um grupo, né, nosso aqui de Pains, que é o EPA, né, e comecei com o convite do Celinho, e isso lá em 2000 e bolinhas, lá nem sei quantos, mas logo depois, igual o Celinho falou, que tiveram muitos pesquisadores aqui na região, que vieram pesquisar aqui na região. Eu comecei a fazer alguma coisa com esse pessoal, ajudando nas pesquisas acadêmicas, né? E em seguida, eu passei a participar dos trabalhos junto com eles, né? O pessoal da arqueologia, da geologia, e em seguida eu fui me interessando cada vez mais pelas cavernas, né? E é isso, mais ou menos, né, que aconteceu com a minha vida de espeleólogo, né? Hoje, assim, eu acho que 80% da minha vida é espeleologia, né? Eu vivo nas cavernas, né? Não só de Pains e da região, mas eu passei por 18 estados brasileiros trabalhando com espeleologia. Fui para o norte do Brasil, para o nordeste, aqui na região de Minas Gerais mesmo, trabalhei muito aqui e adquiri uma experiência boa nesses ambientes cavernícolas, né? E assim, eu tenho muita vontade que as coisas venham acontecer em Pains, né? A gente sonha que um dia possamos ter um turismo, alguma coisa que seja legalizado, né, para a gente poder aproveitar isso junto com a população aqui, regional. Exatamente, muito bom. E o que você vai apresentar para nós aí, já? Então, eu não tenho muita apresentação de fotos e questões científicas, né, para poder estar falando para vocês, né? O que eu tenho assim para falar, na verdade, vem mais da vontade de que as coisas venham acontecer, né? A gente sabe que a gente tem muitas fragilidades, né? Muita coisa está faltando para a gente conseguir estruturar a questão turística aqui na região. Então, assim, a gente sabe que também muitas pessoas vêm já fazendo o turismo de forma que talvez não seja a correta, mas a gente sabe que muitos já vêm fazendo, inclusive eu tenho feito alguma coisa, né? O Celinho, a gente recebe assim visitantes aqui e assim a gente está lutando para poder conseguir algumas coisas que realmente está faltando, né, Celinho? A gente sente também, Celinho, que a necessidade de envolver a população, né? Que a gente precisa criar ações para poder envolver o povo painense, o povo da região, né? Para a gente poder começar a caminhar no sentido de conseguir fazer as coisas, né? Inclusive, o que falta muito para nós é a questão institucional, né? Então, assim, porque não adianta só a parte privada querer movimentar, né, as pousadas, alguns restaurantes, né, alguns donos de atrativos, se a gente não tiver um programa, por exemplo, a nível municipal, né, a nível também regional, a união dos municípios aqui da região, né, e estabelecendo regras, né, estabelecendo normas de turismo
para não se ter um turismo assim, desordenado, né? É o que nós tememos aqui, porque o nosso ambiente, o nosso ecossistema, ele é muito sensível, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o que eu acho assim falta é justamente do interesse aí da parte pública em fazer programas de ecoturismo e cultural aqui na região. E você? Quando a gente fala do turismo em Pains, a gente tem que lembrar que a região cárstica, ela envolve vários municípios, né? Aqui Sim. do Alto São Francisco, né? E, assim, a gente sabe da facilidade de acesso a esses lugares, né? É muito fácil o cara sair de Capitólio e chegar nas cavernas aqui em Pains. É muito fácil o cara sair de Divinópolis e chegar aqui. Então, assim, o acesso a esses lugares não é igual lá na Serra da Canastra, por exemplo, que tem estradas em condições de trânsito que não são muito, que praticamente em alguns lugares só 4x4 que vão, né? Aqui não, as nossas estradas são todas muito boas, né? Então, assim, o acesso acaba sendo muito fácil. Então, a gente tem que realmente estar tomando alguns cuidados, né? Para que isso não tome um rumo muito errado, assim, né? É isso Exatamente. que eu penso. E Jader, você tem assim o que falar aí a respeito dos nossos atrativos aí, do nosso patrimônio espeleológico, não, mas assim, natural, né? O nosso patrimônio natural. O que você pode falar de toda essa experiência, dos atrativos que nós temos aí na região? Olha, então, igual você já tinha falado, né, que a gente tem o Exocast aqui, né? Eu acho, às vezes até, não vou falar que é mais bonito que as cavernas nossas, mas a gente tem muitas formações que eu acredito, assim, que são muito belas, né? Eu não sei, aqui o nosso recurso, né, Celinho, para mostrar as fotos, não é muito bom, né? Mas aqui eu vou poder mostrar algumas fotos para vocês, que assim, eu acredito que são coisas que a gente tem de muito valor aqui, né? Que uma, por exemplo, são essas árvores centenárias, né? Que a gente tem entre nossos calcários, aí, nossos maciços de calcários, né? Eu acho muito bonito, eu acho que isso também é um atrativo, né? A gente tem árvores Sem sombra de dúvida. estão sempre assim. Árvores a gente acredita que são centenárias, talvez até milenares, né, Celine? Sim. Então, além das árvores, né, igual você mesmo tinha dito, que a gente tem as lagoas kársticas, né, que também é um atrativo que eu acho muito bonito, porque nessas lagoas a gente tem sempre aquela migração de aves, né, Celine? Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa que dá para explorar, que não é só caverna, né? A gente consegue fazer roteiros para trilhas ecológicas, né? Um turismo de aventura também, né? E, igual eu tinha falado, das aves migratórias que estão sempre aí. Hoje, por exemplo, hoje em dia, se a gente for para a região de Doresópolis, a gente consegue avistar até tuiuiu, né? São aves que não eram comuns por aqui, eu pelo menos não conhecia, e de um tempo para cá a gente está vendo essas aves, né? Está avistando elas. Né? As diácalas, né? Que a gente chama de diácalas, são essas fendas que a gente tem dentro dos maciços rochosos aqui, né? Que eu também considero assim, um grande atrativo. A gente teria que explorar isso mais também, que eu vejo assim, que a gente poderia estar ganhando muito explorando esses lugares, né? Então, a gente tem muitos atrativos, a não ser as cavernas, né? A gente tem as cavernas, mas a gente pode explorar muitas outras coisas, a não ser as cavernas. E a nossa cidade de Pains, né, Celinho? Que é uma cidade super bacana, né? Eu,
Amo nossa cidade, né? Então, também fica a dica, né? Para a gente dar valor na nossa cidade, né? Sim. Ô, Jada, é muito bom, né? Então, assim, isso mostra, né, que nós temos um patrimônio natural muito bonito e muito vasto, né? Para ser ainda descoberto, né? Nós conhecemos muito pouco, na realidade, nós sabemos disso, né? E também, assim, para ser também explorado turisticamente, né? Muita coisa tem, assim, umas certas restrições, né? Inclusive, assim, do tipo legal, coisas mais complicadas, como é o caso das cavernas. Nós não temos nenhuma caverna na região com um plano de manejo, né? Aprovado, né, pelos órgãos ambientais, né? E regulamentada para o turismo. E isso é intrínseco do poder público, né? O poder público tem que dar um passo à frente para poder fazer isso, né? Nós não temos, mas em compensação nós temos outros atrativos que não têm impedimento, né, nenhum, conforme eu mostrei alguns e você também mostrou aí, né? Eu vejo assim que o poder público, na verdade, está perdendo, né, de não investir com essa causa, né? Porque deixa de ganhar imposto, né? E o que a gente tem visto é que os outros municípios estão saindo na frente, né? A gente tem visto aí o pessoal lá de Capitólio vindo fazer turismo aqui e a gente está perdendo, né? A gente só está perdendo com isso, né? Então, eu vejo assim, uma grande necessidade da gente estar envolvendo o poder público e está envolvendo também a população. A população tem que se alertar em relação a essas belezas, essas riquezas, esse patrimônio que a gente tem, né? Então, assim, isso é muito importante. E juntamente aí com esse patrimônio que nós chamamos de natural, né? Juntamente com ele, né, nós temos o patrimônio cultural, que são as grandes, né, fazendas, né, as construções coloniais, né, e nós temos também as culturas pré-coloniais, né, que faz parte do nosso patrimônio arqueológico. Né. E aí, por exemplo, nós temos centenas de sítios arqueológicos interessantes, né, sítios arqueológicos com pinturas rupestres, com gravuras, né, picoteamento, né, também, né, arqueológicas. Nós temos assim várias pesquisas, né, que já foram feitas na região aqui, na parte de arqueologia, que são muito importantes. Inclusive, isso aí culminou o nosso museu, né, o Museu Regional, que é o Museu do Castro do Alto São Francisco, que foi criado em 2010. Né, ele já fez esse ano, ele está fazendo, já fez 10 anos, né? Tem muitas visitações, né, por mês e anual, né? É um museu assim, muito ativo e vale a pena, assim, quem ainda não conhece ainda, né? Venha conhecer o museu, ele fica dentro de um outro patrimônio natural muito bonito que nós temos, que é o Parque da Dona Ziza, que dentro do Parque da Dona Ziza, além da parte de lazer que tem na entrada do parque, nós temos a parte da unidade de conservação, que nós temos assim todo um patrimônio natural muito importante, que é uma amostragem boa do Castro do Alto São Francisco, não é mesmo? Você tem mais alguma coisa aí, Jada, para você mostrar para a gente? Eu tenho. Eu estou no olho na tela e um olho também no relógio aqui também. Enquanto você estava falando aí do museu, eu fico meio atrapalhado aqui com o computador aqui, Celinho, mas eu ia mostrar algumas imagens, né, do parque, do museu aí. E é importante falar também das coisas que estão depositadas lá no museu, né? Dos achados arqueológicos que estão lá, porque eu acredito que são muito importantes assim, para a questão arqueológica, porque quando a gente fala de achados, né, que a gente lembra lá daquele achado lá de Lagoa Santa, que é a Luzia, que é de 12, se eu não me engano, é de 12 mil anos a datação. A gente tem datações aqui em Pains que aproxima essa datação de Luzia, né, que lá da Gruta do Marinheiro, né, que, se eu não me engano,
ela foi datada com 11.500 anos, né? Então, assim, essas peças estão lá no museu, que são essas pontas de flecha, né? Eu acho que foram mais de uma centena de pontas de flecha que saíram lá do sítio. Então, assim, muito bacana, assim, as exposições lá do museu. Não só lá do marinheiro, mas a urna funerária que saiu lá de Guatama e todos aqueles outros achados, né, que estão expostos lá. Eu acho muito bacana e eu acho que é muito importante a população conhecer. Igual você falou, Celinho, quem não conhece, acho que vale muito a pena ir para conhecer, porque não paga nada, né? É de graça. E a exposição está lá, tem pessoas para atender, né? Então a gente tem que explorar isso, a população tem que ir e dar valor, né? Exatamente. Em Jader, eu posso mostrar a parte do Rio São Francisco? Claro, Celinho, a palavra é toda sua. Não, é o seguinte, só para completar esse assunto, né, com essas belezas todas também que o Jader mostrou, para completar, né, nós temos também a presença do Rio São Francisco no cárcere do Alto, né, do Alto São Francisco. Né? Essa presença dele é o seguinte, ele desce da Serra da Canastra, né, e une com o Samburá, né, com o Rio Samburá, e os dois, né, tanto para o lado do São Francisco quanto para o lado do Samburá, e depois da união dos dois, eles formam um cânion calcário, que é uma das belezas maiorais que nós temos em Minas Gerais. Né? É a parte do Rio São Francisco mais bonita em Minas Gerais. O que a gente conhece na Serra da Canastra é muito lindo, mas venha conhecer, por exemplo, o cárcere do Rio São Francisco, né, que fica entre os municípios de uma parte de São Roque com Bambuí, né, tal, e a Piuí com Bambuí e Doresópolis com Bambuí. Essa parte do cânion do Alto São Francisco, o grupo EPA, nós pesquisamos cavernas lá já tem mais de 18 anos. Então nós conhecemos bastante a região, né, tem várias cavernas lá, e além das cavernas nós temos assim uma maravilha de paisagem, né, de paisagem kárstica. Eu vou mostrar para vocês agora também aqui, compartilhar com vocês, né? E nessa, vamos ver se as imagens ficam boas, né? Então, nós chamamos assim o cárcere do Rio São Francisco, aí tá vendo a região da Igrejinha, né? Que é onde o Rio São Francisco faz 90 graus num paredão calcário, e ele lá vai escavando esse paredão rochoso, né? E formando o tipo de uma caverna lá, né? E a gente tem também, aqui para mostrar para vocês, onde que ele fica, né? Em Minas Gerais, né? E a gente está vendo aqui toda uma região aqui, pegando os municípios que eu falei para vocês, Doresópolis, com Bambuí, com São Roque, com Piuí, né? E essa mancha amarela aqui é o desenho do Rio São Francisco, nessa parte que nós chamamos de karst, né? Aqui a gente tem a bacia hidrográfica do Alto São Francisco, né? E aqui no cantinho do Alto São Francisco, bem no início, a gente tem a bacia que forma esse cânion, né? E aí é o seguinte, toda essa área dessa manchinha amarela, aí tudo que está dentro dessa área vermelha, inclusive praticamente quase todo o parque da Serra da Canastra, né, faz parte da bacia que abastece esse monumento, né, esse cânion, né? Então, assim, nós temos aqui, ó, 375 quilômetros de perímetro, né? Essa área toda aqui são 502.799 hectares, né? Então, assim, é um monumento muito importante para nós, né? Aqui tem algumas belezas, isso aqui são fotos feitas de helicóptero, né? Aí você vê, assim, o rio serpenteando, né? Cruzando o calcário, ele pega assim uma pequena parte do calcário aqui na área do karst, né? E segundo as pesquisas do Marcelino Santos em 2000, né, em 2001, ele mostrou que, por exemplo, que o rio começou a escavar esse calcário há mais ou menos 60 milhões de anos atrás, né? Na época também que estava sendo extinto, né, os dinossauros, né?
Então a gente está vendo aqui o Rio São Francisco passando entre os paredões, né? Para quem não é da região, que eu estou vendo várias pessoas aí que entraram aqui na live e não são da região, né? Agora, no momento, eu estou em Patos de Minas, né? E tem colegas nossos aqui de Patos de Minas entrando também na live. É muito legal de ver isso. O Rio São Francisco, nessa região, ele é de águas barrentas, né? Então, a gente tem aqui mais paredões, aí dá para ver o serpenteamento dele, né? Onde nós pesquisamos é cerca de 44 quilômetros, né? Mas ele tem mais que 44 quilômetros. Aqui a gente está vendo aqui, entre um paredão e outro, né? Era como se o rio fosse mais ou menos de 400 a 500 metros de largura, né? E esses paredões, eles chegam até próximo de 100 metros de altura. Aqui a gente tem uma foto que não é de helicóptero, né? Mas é feito de cima de um barranco do rio, e a gente percebe ele fazendo os S dele aqui, não? Ele serpenteando o calcário. Região muito linda, né? Aqui a gente tem uma parte dele que eu acho assim, praticamente a rocha, né? O paredão rochoso mais bonito, ele chama Pedra do João Alves. Ela é muito linda, sabe? Olha a altura que ela é. A gente vê aqui a água embaixo e olha a altura olhando as árvores lá no alto dos maciços, né? Que são árvores grandes, né? Olha o tamanho dessa rocha, né? Olha aí ela vista aí. Essa aqui já é a igrejinha que eu mostrei no início, né? Mais paredões aqui, né? Só a parte geológica e geomorfológica da região, do Quênia, já é super interessante, né? Pesquisadores aí da área de geologia, geografia, né? Geomorfologia, que ainda não conhece o caso do Rio São Francisco, faz contato aí conosco para a gente mostrar essas belezas que tem lá. Né? Muito interessante mesmo. Né? Mais áreas aí lá mostrando a geologia, né, da região, a geomorfologia. Né? Aqui a gente tem as misturas de rochas, né, as dobras, as coisas bonitas que tem lá. E também, né, a imagem do São Francisco, né, que o Grupo EPA instalou lá em 2016. Né? Aqui está ela. Essa rocha aqui tem 17 metros de altura, 12 metros de altura, essa cavidadezinha, e aqui tem a imagem do rio, a imagem do São Francisco, né? Aqui foi o dia da subida, né? Que foi abençoada pelo o padre Denis, né? Que é aqui de Pains, mas é pároco lá em São Roque, né? O bispo Dom Mauro Morelli, que é bispo emérito, né? E que mora em São Roque, e também o padre Edson, né, grande companheiro nosso das batalhas ambientais aí. Então, o EPA adquiriu essa imagem, né, com muito esforço aí de colaboradores também, e essa imagem é quase em tamanho natural, ela tem 1,60 m, assim, mais ou menos, e ela pesa 200 quilos em pedra sabão, né? Aí está a hora da bênção da imagem, né? Aspergindo água lá da nascente do São Francisco, e ali tem o içamento, né? A subida para lá. Né? Olha, todo mundo ajudando, né? Foi uma grande... E todo ano a gente realiza uma missa ecológica lá nos pés dele, né? Pedindo aí para poder envolvendo a população para proteger essas belezas que nós temos lá. Né? É muito interessante. Ele tem uma fauna exuberante, né? Muito bonita a fauna de lá, muitos pássaros, né? Além também da vegetação, certo? Então, assim, gente, quem não conhece, né? Venha conhecer, é muito bonito essa região nossa, o Castro do Alto São Francisco, e principalmente também essa parte do cânion do Rio São Francisco. É muito bonito. Então, assim, traduzindo, a gente tem um tesouro, né, na mão aqui na região, que ainda assim é pouco conhecido pela população aqui em volta nossa. Né? A população de Arco, de Painha, de Doresópolis, de Corvo Fundo, de Formiga, de Bambuí, de Iguatama, de Pimenta, Piuí, né, de São Roque até mesmo. Né? Então, toda a população que está assim, intrinsecamente ligada ao Castro do Alto São Francisco, ao cânion do Rio São Francisco, né, não conhece essas belezas. Né? Então, assim, que venha conhecer. Né? Então, assim, a gente deixa também aí, no caso,
para maiores informações, né, faça contato, né, comigo, com o Jade, tem outras pessoas também que a gente foi treinando, arrebanhando, né, que foi assim, pessoas, amigos nossos, próximos, né, que fazem esse trabalho também. Não é só eu, mas o Jade. Né? Mas assim, nós temos esse tesouro na mão e eu gostaria assim, de passar esse convite para vocês. Né? Vale lembrar, né, Celinho, das ameaças também, que esse Canyon também vem sofrendo, né? Já há algum tempo que existem alguns projetos aí que podem estar ameaçando essa beleza natural nossa, né? Inclusive o mau uso. Né? Então, assim, ameaças, né, ao meio ambiente, a gente tem o tempo inteiro, né, Jade? Então, assim, a gente precisa de conscientizar mais, a população precisa de conscientizar, né? Mais sobre o que a gente tem no meio ambiente nosso e a gente arregaçar as mangas para fazer algo em prol da preservação, né? Então, assim, nós estamos passando por um momento de uma cultura, né, tecnológica, né, que é a cultura da mãozinha, né, batendo palma e do like, né? Isso não preserva nada, não. Sabe? O que faz preservar é isso aqui, ó. Arregaçar as mangas, né, e trabalhar mesmo. Sabe? Fazer ações concretas para preservar o meio ambiente. Assim, não adianta nada alguém, a hora que vê, por exemplo, assim, o período de seca agora, né, o pessoal colocando fogo, incêndios criminosos e tudo mais, aí o pessoal coloca as carinhas lá assim, de tristeza, né, um emoji lá de tristeza. Né? E aí, o que você fez? Fez nada. Né? Aí o que você fez? Aí eu pus fogo no lixo lá no fundo do meu quintal. Né? Adiantou muito. Né? Então, assim, a gente também tem que fazer, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E eu chamo a atenção assim, que nós estamos caminhando, nós estamos funilando para uma situação na nossa Terra, no nosso planeta, que não basta só a população fazer assim, eu estou fazendo a minha parte. Mas a gente está precisando de fazer a nossa parte e dar mais um passo à frente, né? Porque senão a destruição está sempre assim, galopante na nossa frente, não é mesmo? Assim, puxando a bola para nossa região, né, Celinho? Continuando aí falando do karst, né? Assim, o nosso patrimônio é muito grande. Né? Assim, falando em números, né? Eu não fiz uma preparação muito certinha a respeito disso, mas acho que o Celinho também vai poder falar um pouco mais. Mas assim, a quantidade de cavernas que a gente tem aqui na região é uma coisa muito, às vezes, fora do comum, fora do normal, né? Acho que, assim, número de cavernas, talvez o município de Pains seja o município com o maior número de cavidades naturais do país, né? Às vezes a gente fala da quantidade de caverna que tem registrada e tudo. Isso tudo ainda é muito abaixo do que é a realidade. Não é isso, Célio? Exatamente. Né? E a gente precisa de cada vez mais de ações, né, para a gente preservar essas cavidades, principalmente, né? E a gente e também assim colocar a população a par, né? Venha conhecer, por exemplo, esse patrimônio natural que nós temos, né? Para ajudar a gente também a preservar ele, não é mesmo? Então, a gente tem muitas regiões aí que realmente ainda tem muita coisa inexplorada, né? Muita coisa ninguém conhece ainda. A gente, com os trabalhos de consultoria, que a gente acaba descobrindo muita coisa, muitos sítios, muitas cavernas, muitos lugares, né? Então, assim, ainda existe muita coisa a ser descoberta. A gente ainda está engateando aqui em todo o pensamento em relação aos achados, né? E, assim, a cada dia que passa, a gente fica mais surpreso com a riqueza que nós temos aqui nessa região, né?
Sim. Então, Ô Jader, eu gostaria de falar também que tem assim muitas pessoas entrando aqui, né? E as pessoas estão manifestando também, sabe? É muito legal isso, né? E chama atenção aqui para o professor Evaldo, lá de Arcos, né? Que ele colocou aqui que a gente precisa de unir forças, né? Então, assim, já está tendo uma reação aí na cidade de Arcos, né? Buscando fazer alguma coisa nessa questão de preservação, de desenvolvimento de ação aí e de ações, né? Em prol da preservação e também dessa questão turística, né? Da valorização turística da região. Nós precisamos fazer isso aí mesmo. Salve aí o professor Evaldo aí para nós. Jada, você teria mais alguma coisa? Porque a gente já está precisando de encerrar por causa do tempo. Passar uma mensagem no final aí para a gente... eu gostaria de estar convidando todos, né, para estar participando junto com a gente e estar somando forças para essa causa aí, que eu acho que o turismo para a região vai só trazer benefícios, né? Tanto em relação à preservação, né? Porque a gente não vai ficar engessado só com o meio da agropecuária ou da mineração, e a gente vai ter uma fonte a mais de renda, né? Para o município e em geral. Assim, o turismo ele vai trazer muita coisa boa para a região. É claro que a gente tem pontos negativos e pontos positivos, né? Mas é bom a gente pensar nos pontos positivos. Certo. Nós temos aqui também para registrar, né, a presença aqui do nosso amigo Miguelito, né? Ele coloca aqui as considerações dele, né? Muito bem trabalhado aqui as palavras dele a respeito da questão de conciliar o turismo, né, com a preservação e não esquecendo também do patrimônio arqueológico. Ele é muito envolvido nessa parte, né? Assim, uma pessoa excepcional aí nessa parte. Nós temos aqui, falando também, o Frigo, né? O Frigo foi um dos primeiros aí, junto com o grupo Agster, né? A começar a espeleologia aqui em 87. Ele é geólogo já há muitos anos, né? E ele fala aqui para nós assim, falta uma normatização do município de Pains com os municípios vizinhos, né? E operadores de turismo para não depredar as cavernas, né? Conhecer para preservar. Então, assim, o Frigo, que é um autoconhecedor aqui da região, mora em Belo Horizonte, né? Talvez está na live aí e preocupado, né, com essa questão do turismo aqui. Ô Jader, então, assim, eu acho que se a gente for falando muito, nós temos muita coisa para mostrar, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo ou gastar várias lives aí mostrando assim, detalhes, né, de cada um. O melhor é o pessoal, né, visitar aqui para conhecer, né? O pessoal da cidade, procurar mais, né, Jade? Procurar, o pessoal da cidade de Pains conhece muito pouco. Né? Só para vocês terem uma ideia, ao redor do perímetro urbano de Pains, nós temos assim, mais de 50 cavernas. Né? Então, assim, é uma quantidade muito grande, né? É uma característica aqui da região, né? Tem um número muito grande de cavernas, assim, são cavernas pequenas, não são cavernas gigantescas, mas é um número muito expressivo, né? Então, assim, a população tem que saber mais disso. Então, assim, nós já estamos indo para o final, já, e é porque, assim, aqui